Olá, meus alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? A professora Sandra está com muita saudade. Estamos orando para que esse mal vá embora logo, para que possamos estarmos juntos novamente. Vamos orar antes de começarmos a nossa lição? Você pode fazer o seu pedido de oração aí. Sabe por quê? Porque Deus está junto com você, ouvindo o seu pedido, ouvindo a sua oração. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelas vidas das nossas famílias, pelos livramentos que o Senhor tem dado a cada um de nós. Te pedimos por todos os pedidos de orações, por aqueles que precisam de uma cura, que precisam de um emprego, que precisam de um milagre. A tua palavra nos diz, Senhor, que tudo o que pedimos no seu nome, com fé, nós receberemos. Por isso que nós já te agradecemos por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Agora, nós vamos, aqui na Bíblia Palavra de Deus, nós vamos ler a mensagem para nós memorizarmos, tá? O versículo para memorizarmos, que está em Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. E no seu livro aí, você pode abrir na página 70. Na página 70. E qual é o nosso tema? Um presente protegido. Esse é o nosso tema. E o versículo para memorizar está Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Você vai acompanhar ou no livro a leitura do versículo, ou na sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia aí na tua casa, tá bom? Da forma que você achar melhor. Então vamos lá. Vamos ler junto. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Diz assim: que o casamento seja respeitado por todos. Vamos novamente? Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos. Isso mesmo. E aonde está registrada essa história bíblica? Ela vai estar registrada aqui, porque debaixo do tema, do nosso tema aqui no livro, você vai ver aqui, Gênesis capítulo 2, vai ser o início da nossa história. E Gênesis capítulo 39 ao 41 é o final da nossa história, tá? Então é o capítulo 2, depois é o capítulo 39, tá joia? Então vamos lá, você vai acompanhar comigo, fazendo a leitura aí no seu livro, tá bom? Então vamos lá. Deus criou o homem e a mulher e deu a eles uma ordem. Esse é o capítulo 2, tá? Tenha muitos e muitos filhos e espalhe-se por toda a terra e domine. Nessa frase está registrado lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 28. A ordem para ter filhos foi dada por Deus. E como a maneira natural de ter filhos é o sexo, podemos concluir que, ao contrário do que algumas pessoas pensam, o sexo não é algo ruim. Ele é um presente que Deus deu ao homem e à mulher. Você costuma dar presentes às pessoas de qualquer jeito? Suspeito que não. Quando damos um presente às pessoas, nós tomamos muito cuidado, dentre eles, o de procurar uma embalagem que possa protegê-lo. E quanto mais importante e valioso é o presente, mais forte e precisa ser sua embalagem. O sexo é um presente muito valioso. Por isso, quando Deus criou, Deus estabeleceu também regras para protegê-lo e manter o seu valor. Uma delas é a de que o sexo deve ser vivenciado por um homem e uma mulher adultos, já compromissados através do casamento. O casamento é uma embalagem do presente que Deus nos deu. Antes de pecar, o homem e a mulher desfrutavam do sexo do jeito planejado por Deus. Eles eram tão puros que estavam nus, mas não sentiam vergonha um do outro. Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 25. Mas depois do pecado, eles se sentiram envergonhados e tentaram fazer roupa para cobrir a sua vergonha. Essa é uma
experiência bem conhecida, não é mesmo? Quando obedecemos a Deus, experimentamos intimidade e alegria, mas quando desobedecemos a Ele, experimentamos tristeza e vergonha. José era alguém que sabia disso. Talvez você já conheça a sua história. Ele foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito. Quando chegou lá, foi trabalhar para um homem chamado Potifar, um funcionário importante de Faraó. José amava Deus e por isso procurou trabalhar de maneira dedicada e fiel ao seu patrão. Rapidamente, José foi promovido e colocado como chefe geral do palácio. A Bíblia diz que Potifar confiava tanto em José que deixava tudo por conta dele e não se preocupava com nada, a não ser com a sua própria alimentação. Está lá em Gênesis, capítulo 39 e versículo 6. A esposa de Potifar começou a olhar diferente para José. Um dia ela deixou isso bem claro, dando em cima dele. Mas José sabia que o sexo é um presente protegido, criado por Deus para ser desfrutado no casamento. E ela não era a mulher dele. Então ele fugiu e se recusou a quebrar as regras criadas por Deus para protegê-lo. A mulher ficou furiosa, chamou os guardas e inventou uma história dizendo que José havia tentado agarrá-la à força. Ele então foi preso. Apesar disso, Deus o abençoou e por meio de alguns eventos que aconteceram na prisão, ele se tornou o vice-governador do Egito. Mesmo experimentando uma situação bastante difícil, José obedeceu a Deus em sua vida sexual. Isso aconteceu porque ele amava Deus e havia entendido uma importante lição, que a embalagem que protege o presente o deixa bonito. Pense nisso. O que eu aprendi com esta lição? Que o sexo é um presente valioso dado por Deus ao homem e à mulher, e que o casamento é a embalagem que protege e o deixa bonito. Hoje a gente pode ver na televisão, nas novelas, nos filmes, nas músicas, em todos os meios de redes sociais, meios de comunicação, eles ensinando totalmente o contrário à Bíblia, a palavra de Deus. Falando que pode o sexo antes do casamento, e não pode, porque o sexo ele é embalagem protegida pelo casamento. Então, se ele é protegido pelo casamento, ele não pode ser feito antes do casamento. Então, quando vocês ouvirem isso, vocês falam, não, isso é mentira, não é verdade. A Bíblia diz que o sexo é depois do casamento. Vamos ver aqui o que está escrito na Bíblia? Você vai virar a sua página aí. Aqui, ó, diz assim, olha. Porque muitos programas de TV e filmes ensinam que o sexo deve ser praticado livremente. Isso não é certo. E aqui na Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos ler para vocês verem o quanto a Bíblia, ela fala a verdade e ela é o nosso manual da gente fazer o que é certo, para a gente não desobedecer a ordem de Deus. Então aqui, ó, nós vamos abrir em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Primeira pergunta, por que o sexo é uma bênção? Vamos responder essa primeira pergunta? Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Por que o sexo é uma bênção? Vamos lá. Assim Deus criou os seres humanos e ele os criou parecido com Deus. E ele os criou homem e mulher. E os abençoou dizendo, tenha muitos e muitos filhos, espalhe-se por toda a terra e a domine, e tenha poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam, sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, e lhes dou todas as plantas que produzem semente, e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves, para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento.
E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que havia feito era muito bom. Então, olha aqui como diz a palavra. Por que o sexo é bom? Por quê? Porque ele é para desfrutar com os nossos, depois do casamento, ter os filhos. E os filhos é a herança do Senhor. A segunda pergunta fala, por que o sexo é para multiplicar, para a multiplicação da espécie? Então, lá o versículo 28 fala, ó, nós lemos já, ó. E os abençoou dizendo, tenha muitos e muitos filhos e espalhe-se por toda a terra e domine. E a terceira pergunta, por que o sexo dá prazer e alegria? Essa resposta está lá em Provérbios, capítulo 5, versículo 18. Porque o sexo dá prazer e alegria ao casal depois do casamento. Vamos ver? 5 e 18. Vamos lá. Portanto, alegre-se com a mulher, seja feliz com a moça com quem você casou. Olha lá, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem. Que ela cerque você com seu amor e que os seus encantos sempre fazem feliz. Agora a terceira pergunta, a quarta pergunta. Quando e como praticar o sexo? No casamento. Lá em Gênesis, capítulo 2, vai falar essa resposta. Vamos lá. Quando e como praticar o sexo? 2 e 24. Gênesis 2 e 24. E por isso que o homem deixa seu pai e sua mãe para unir com a sua mulher e os dois se tornarem uma só pessoa. Isso é quando? No namoro? Não. No noivado? Não. Depois do casamento, que os dois se unem, deixa seu pai, deixa sua mãe, para se unirem a sua mulher e os dois vai ser uma só carne. Aí a embalagem que é o casamento pode ser desembrulhada. Por quê? Porque é a ordem do Papai do Céu, é a ordem de Deus. Aqui da pergunta, e quando e como praticar o casamento? O casamento é praticado no casamento, o sexo é praticado no casamento e com amor. Com amor como? Tá lá em 1 Coríntios, vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 13, do 4 ao 7. Praticado com amor. 13, do 4 ao 7. Quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama não desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. Agora, quando e como praticar o sexo? Com responsabilidade. Está onde? Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Com responsabilidade. Vamos ler. Hebreus, capítulo 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, quando e como praticar o sexo? Nessas condições, no casamento, com amor, com responsabilidade. Quais as consequências do mau uso do sexo? Desagrada a Deus, sentimento de culpa, desvalorização pessoal, gravidez indesejada, risco de doenças sexualmente transmissíveis. Quando tiver dúvidas sobre o sexo, devo conversar com os meus pais, conversar com minha professora, ler bons livros sobre o assunto. Então, tá entendendo, crianças, a importância do nosso tema hoje? A importância, por que nosso tema está nos alertando sobre isso? Um presente protegido. Porque os meios de comunicação estão fazendo tudo errado. Estão ensinando tudo errado para as nossas crianças, para os nossos pré-adolescentes. E vocês já são pré-adolescentes. Vocês precisam aprender da maneira certa. De acordo com quem? De acordo com a palavra de Deus. Esta é a maneira certa. E quem vai orientar? Os pais.
tá? Aqui deixou bem claro, os pais, os professores, pessoas que realmente querem o seu bem, tá bom? Então, na próxima aula nós vamos estar fazendo a atividade desta lição, tá? Então, até a próxima aula, um grande abraço. Deus abençoe vocês.